Bom, tanto para se ter uma vida saudável quanto para alcançar o seu emagrecimento, se sabe que é muito importante a ingestão de proteínas na sua alimentação, não é? E eu vim aqui exatamente mostrar alguns alimentos que são ricos em proteínas e muito importantes para a sua alimentação. E se você já quer saber quais são os tipos de proteínas que te trazem benefícios, ou qual é a quantidade indicada de consumo de proteína para o seu corpo, vem comigo que eu vou te mostrar tudo isso e um pouco mais. Olá, tudo bem? Meu nome é Lucas Garcia e eu tô aqui hoje para te ajudar a se tornar a melhor versão de si mesmo, fazendo de você o protagonista saudável da sua vida. E se você tá empolgado com esse conteúdo e já quer saber tudo sobre a proteína e os seus benefícios para o seu organismo, já vai deixando aquele like, se inscreve no canal ali embaixo. Não esquece também de ativar o sininho da notificação para não ficar de fora de nenhuma novidade relacionada à sua saúde, porque aqui tem 2 vídeos por semana com absolutamente tudo que você precisa saber para alcançar o seu emagrecimento. E vamos falar sobre a proteína. Bom, basicamente a proteína é uma molécula formada por aminoácidos, que tem um papel importantíssimo no desenvolvimento de células e tecidos no seu corpo, exatamente na manutenção e construção de tecidos em todos os órgãos do seu corpo. Bom, e todos esses aminoácidos são divididos em 2 grupos, os essenciais e os não essenciais. Os aminoácidos essenciais são exatamente aqueles que precisamos consumir na nossa alimentação. Inclusive eu vou estar deixando uma lista aqui com todos esses aminoácidos essenciais, que por sinal tem nomes bem difíceis, mas relaxa que eu vou explicar tudo. E também os aminoácidos não essenciais, esses que são produzidos pelo nosso corpo. E apesar desse segundo grupo de aminoácidos ser chamado de não essencial, não se engane, ele ainda assim é fundamental para o bom funcionamento do seu organismo. Ele é chamado assim então simplesmente pelo seu corpo já o produzir. Bom, então para se alcançar um bom equilíbrio dos aminoácidos no seu corpo é necessário uma boa alimentação. E com a combinação correta de alimentos é possível então alcançar os níveis adequados de aminoácidos no seu organismo, até mesmo sem o consumo de carne, como no caso dos vegetarianos e veganos, por exemplo. O importante é o equilíbrio na alimentação para evitar então a indisposição, a baixa imunidade ou até mesmo a perda de massa muscular. Então, qual seria a quantidade indicada de proteína para cada um de nós? Bom, basicamente o ideal é que o consumo da proteína ocorra em todas as refeições. Assim, a proteína é absorvida ao longo do dia. Bom, estudos também apontam que a necessidade diária de proteína pelo seu corpo é referente ao seu peso, que seria então de 0,8 gramas por quilo. E referente a essa quantidade, tendo uma dieta balanceada, evita no seu corpo então qualquer complicação devido à deficiência de proteína. E uma informação importantíssima é que o seu corpo não estoca o excesso de proteínas e aminoácidos. Ou seja, não adianta exagerar no consumo de proteínas. Seu corpo vai sempre te responder de acordo com a necessidade que você gera nele. E vamos falar agora dos 2 tipos de proteínas, a proteína vegetal e a proteína animal. A proteína animal tem um alto valor biológico. Basicamente tem todos os aminoácidos que o seu corpo precisa. Exemplo de carne de vaca, carne de frango, peixe, salmão, queijo, ovos, laticínios. Já a proteína vegetal tem um menor valor biológico. Alguns aminoácidos faltantes, exemplo de lentilha, ervilha, feijão, arroz, tofu, quinoa e soja. E vamos falar um pouco mais sobre esses alimentos ricos em proteínas. E comecemos então pela soja, que tem uma ótima métrica de proteína. Mais ou menos a cada 100 gramas desse alimento contém uma média de 34 gramas de proteína. E a soja é uma importantíssima proteína vegetal. Mas é muito importante que você fique atento à intolerância à soja, exatamente porque a maior parte desse alimento é transgênica e a maioria das pessoas ainda não está acostumada à digestão desse tipo de alimento. Então o recomendado é não consumir em excesso. Outro alimento é o camarão, que a cada 100 gramas possui uma média de 24 gramas de proteína nesse alimento. Bom, o camarão é rico em proteínas, mas não deve ser consumido diariamente. E isso exatamente porque ele tem um colesterol muito alto se comparado às nossas outras opções de proteínas, como os peixes, por exemplo. E por outro lado, o camarão possui o ômega 3, que é uma gordura boa para o nosso organismo. O recomendado é comer até 2 vezes por semana, e de preferência preparado a vapor. E vamos para o próximo alimento, o peito de frango. Esse já é bem conhecido entre o pessoal que busca uma proteína animal, muito saudável, inclusive o peito de frango carrega uma média de 23 gramas de proteína a cada 100 gramas desse alimento. Bom, e para tornar o peito de frango ou a carne de frango ainda mais saudável, o que se orienta é que você o consuma sem a pele. Mas sem dúvida nenhuma, a melhor opção é realmente o peito de frango, porque assim você evita qualquer tipo de ingestão exagerada de gordura. E os melhores modos de preparo são grelhados ou assados. E uma ótima dica é consumi-los com salada. Bom, outra fonte maravilhosa de proteína
proteína é o salmão, que tem uma média de 21 gramas de proteína a cada 100 gramas da porção desse alimento. Para os adeptos de atividade física intensa, como musculação, o salmão assume uma importância ainda maior, exatamente por proporcionar uma recuperação muscular mais rápida. Isso se deve à quantidade de ômega 3 que o alimento possui. E assim como a maioria, o ideal é consumir grelhado ou assado. E uma dica para encaixar o salmão de forma saudável na sua alimentação é consumi-lo com arroz integral e brócolis. Outro alimento da nossa lista é a amêndoa, que tem uma média de 21 gramas de proteínas a cada porção de 100 gramas do alimento. Bom, a característica muito importante da proteína é exatamente a sensação de saciedade que ela produz no nosso organismo. E é exatamente por isso que quando você consegue colocar um pouco mais de proteína na sua alimentação, você demora a sentir mais fome. E é exatamente aí que a amêndoa entra, onde 5 ou 6 unidades desse alimento antes de qualquer refeição já vai ser o suficiente para combater a sua fome. Outro alimento com um grande índice de proteína é a carne vermelha, onde a cada 100 gramas desse alimento possui em média 21 gramas de proteína. Bom, além de proteína, a carne vermelha também é rica em gorduras saturadas. Então, na hora de escolher a sua carne, prefira sempre as opções mais magras e sem gordura aparente. O ideal é consumir carne em média 3 vezes por semana. Bom, além disso, as carnes, de maneira geral, são fontes de proteínas responsáveis também por formar o colágeno e a queratina, dando assim então força para o seu cabelo e ajuda na prevenção da queda e calvície. Outra fonte muito amada de proteína são os peixes, onde que cada porção de 100 gramas de peixe possui em média 20 gramas de proteínas. Bom, e o peixe não tem contraindicação nenhuma, e consumir peixes com barbatanas é uma ótima escolha, exatamente porque essas tais funcionam como uma barreira para a absorção de toxinas do peixe. Bom, mais um alimento dessa lista é o tofu, que apresenta uma média de 6 gramas de proteína a cada 100 gramas deste alimento. Ele pode ser adicionado na sua dieta tanto natural quanto cozido ou refogado, sem alterar as suas propriedades nutricionais. Mas é recomendável escolher apenas uma porção de alimento à base de soja para se consumir diariamente. Uma xícara de leite de soja ou meia xícara de tofu, ou até mesmo 100 gramas de soja cozida em grãos. Isso já é o suficiente para o seu organismo. Vamos falar agora do leite da vaca, que apresenta uma média de 8 gramas de proteína a cada 100 gramas desse alimento. Bom, o leite e seus derivados, como queijos e iogurtes, ajudam exatamente a enriquecer as suas refeições, por serem compostos por 3 partes praticamente iguais de proteínas, carboidratos e gorduras, tornando assim então um dos alimentos mais completos segundo os nutricionistas. Bom, a opção de iogurtes e leite desnatado, até mesmo queijo branco, devem ser priorizadas exatamente por possuírem menos gordura. Outro que não pode ficar de fora dessa lista é o nosso queridíssimo ovo, que possui uma média de 6 gramas de proteína a cada unidade. Os ovos, além de proteína, também são ricos em vitamina B12, necessária para promover a redução dos níveis de gordura e auxiliar na formação de músculos. Além de também possuir uma certa quantidade de colina, que é uma substância excelente para o funcionamento do seu cérebro, e em albumina. Bom, prefira o consumo do ovo cozido, principalmente a gema, pois isso evita problemas com a bactéria salmonella. E fuja da forma dele frita ou acompanhada de muito queijo, para não elevar os níveis de colesterol. Bom, basicamente esses foram alguns dos principais alimentos que podem te ajudar como fontes de proteína. E eu vou te mostrar agora como funciona um pouco mais a relação entre proteína e massa muscular. Bom, a maioria das pessoas associam já há muito tempo a proteína ao ganho de massa muscular. E essa associação está altamente correta. Exatamente porque exercícios baseados na base de força provocam a quebra de proteína no tecido muscular. E para os músculos ficarem mais fortes, as proteínas precisam ser reconstruídas. A leucina, um dos tipos de aminoácidos que eu citei anteriormente, desempenha um papel particularmente importante nesse processo, desencadeando então no seu corpo a síntese proteica. Bom, alguns especialistas argumentam inclusive que não consumir proteína após um exercício físico pode fazer com que a quebra de proteína do músculo seja maior que a síntese, o que significa que não haverá o ganho de massa muscular. Bom, e a relação de proteína e perda de peso? Bom, é verdade que a proteína também tem sido associada à perda de peso, com dietas de baixa ingestão de carboidratos, que eu já apresentei inclusive aqui no canal, como a dieta low carb, por exemplo. E nessas dietas ricas em proteínas, como a Paleo ou a Atkins, prometem prolongar a sua sensação de saciedade. Em geral, as pessoas não conseguem emagrecer porque às vezes sentem muita fome. E é aí que entra a proteína.
Estudos mostram que um café da manhã com alto teor proteico pode exatamente te ajudar a diminuir a vontade de comer ao longo do dia. Então todos nós precisamos consumir proteína, seja para emagrecer ou se manter saudável. Mas muitas pessoas se sentem desesperadas por não poderem comer carne ou não querer comer carne. E assim então ficar com medo de ter alguma deficiência dessa substância no seu organismo. Então vou te dar agora algumas opções proteicas que você pode consumir sem precisar comer carne. Bom, basicamente eu vou destacar os laticínios, como leites, queijos e iogurtes, que não só são saborosos, como também são grandes aliados da sua alimentação. Contudo, como eu falei antes, procure optar pelas versões desnatadas ou pelo queijo branco, porque o queijo amarelo possui muita gordura saturada. Outra opção são os ovos, que eu também falei há pouco, onde um simples ovo de galinha pode conter até 9 gramas de proteínas, além de vários nutrientes benéficos para a sua saúde. E não se esqueça que é importante você estar atento ao modo de preparo. É bom evitar ovos fritos e totalmente bem passados. Quando as bordas começam a se queimar, é um sinal de excesso de gordura saturada. Além disso, cozinhar demais os ovos pode levar ele a uma saturação das vitaminas. Então o ovo cozido ideal é aquele que fica com a gema levemente mole. Outra opção para quem está fugindo das carnes são os grãos. Grãos, além de proteicos, são alimentos ricos em fibras, que melhoram o seu processo digestivo e dão aquela sensação de saciedade. E você sabia que o arroz com feijão é uma ótima combinação proteica? Além disso, podemos variar o cardápio com milho, ervilha, lentilha. E por último, e não menos importante, para fugir das carnes, temos também as folhas como uma ótima opção para sua alimentação proteica. Elas podem não ser exatamente umas substitutas da carne, mas elas ajudam a proteína de outros alimentos a serem melhor absorvidas pelo seu intestino. Além disso, por serem ricas de água e fibra, elas melhoram em muito a sua digestão. Pessoal, espero que vocês tenham gostado de todos esses esclarecimentos proteicos aqui para vocês, dessa variedade de alimentos, e espero que você possa incluir pelo menos alguns desses alimentos na sua alimentação daqui para frente, e até substituir alimentos menos benéficos por esses alimentos na sua vida saudável. Afinal, a meta é se tornar a melhor versão de si mesmo. Se você gostou desse conteúdo, gostou desse vídeo, já deixa aquele like que vai me ajudar demais. Não esquece de se inscrever no canal, ativa também o sininho da notificação para não ficar de fora de nenhuma novidade relacionada à sua saúde, porque eu tô aqui toda semana trazendo conteúdo para você e vai ser uma pena se você perder essa maravilha. Então não se esqueça de seguir também as nossas redes sociais. Nosso Instagram tá aqui na tela. Se quiser conversar comigo, pode me chamar no direct, que vai ser um prazer conversar com você, poder tirar alguma dúvida, ouvir a sua ideia. Não se esqueça que eu tô aqui por você. Tenha um dia maravilhoso e até a próxima.